Eu entrei cedo no Conselho do Inter, e aí lá, etc., nosso movimento, o pai foi candidato a presidente, etc., e pintou uma oportunidade de eu indicar 3 pessoas em bons posicionamentos. Isso há quanto tempo atrás? Para o Conselho do Inter? Olha, eu sei que deu tempo de salvar o Beira-Rio. Tá, mas isso nós estamos falando de quase 15 anos. Eu acho que era 2008, 2012, por ali, né? O Inter já era campeão do mundo, 2007, Mas só para a 2008. galera entender o que a gente está falando é o seguinte, eu tinha já, digamos assim, uma força política dentro do Inter e eu indiquei dentro do grupo que a gente fez ali no Conselho 3 caras. Quem eram eles? Potter, Alexandre Fetter e Lele Bortolatti. Com o intuito de fazer o seguinte, cara, a gente precisa de gente que pense olhando para o futuro, pense um Inter daqui a 15 anos, pense um Inter. E eu não vejo isso, eu vejo assim, muito advogado, muito contador, muita gente capaz, muita gente assim daquela sociedade do século passado, muito formatado, mas não tinha esse cara assim que hoje virou influenciador, que virou comunicador. E vocês sofreram muito preconceito a ponto de não poder se aproximar tanto do Conselho, né? Eu acho, Changes, que foi um grande movimento na minha vida porque eu entendi como é que é a política de clube, né? Primeiro porque ela não é exatamente como a política que a gente imagina, né? Não tem uma ideologia dentro de um clube. Tem algumas coisas óbvias, né? Ela é muito mais volátil nesse sentido. Né? Porque, vamos lá, qual é a história? Na verdade, é muito mais aproximações de relacionamentos do que qualquer outra coisa. Claro, tem gente que vai querer fazer tal coisa, mas assim, não é como PT e PSDB. Sei lá, tô pegando 2 bobagens. PL e PT hoje, tá? E o trabalho é mensurado por título ou não título. Exatamente. Né? E o conselho aconselha muito mais do que as pessoas, muito menos do que as pessoas imaginam. Perfeito. E aí eu entendi que para te realmente aconselhar o clube, não basta estar no conselho. E mais do que isso, a tua entrega tem que ser total. E tu tem que ter tempo. Eu nunca tive tempo. Tanto que quando acabou o meu mandato, lá, eu escrevi um texto de o pior conselheiro da história do Inter. Eu me lembro. E eu relato isso. Tipo assim... O Lelê não conseguiu se envolver um pouco mais. O Lelê tinha mais tempo, enfim, né? O Lelê tem que voltar aqui, porque eu até estava falando não falaram disso pro Potter, porque o Lelê é o cara mais difícil de entrevistar na minha vida, porque a gente, trabalhou sabe junto tanto tempo, então a gente conhece muito as histórias. Mas assim, mas nessa história passou voando e eu acabei não falando. Mas nesse pouco tempo que eu passei lá, eu não fui... Talvez a única retificação para o pior conselho foi que nós salvamos o Inter. Claro. Nós tiramos do pátio a eleição que o Vitório Pífero ganharia. E fomos execrados por isso. Fomos execrados por isso, os antidemocráticos, que o Pífero faria a reforma do jeito que ele queria fazer. Ele não vai para o pátio, o Luigi ganha, rola a reforma do Beira-Rio da maneira mais correta possível. O Beira-Rio está aí lindo, firme, forte, sem nenhum problema jurídico e monetário, né, e social, psicológico para o Inter, nada, zero. Né? E o Pífero derrubaria o Beira-Rio e faria o Beira-Rio do jeito que ele é. Pool com várias empresas, então não ia saber de quem seria a alguns anos depois, Vitório Pífero volta ao Esporte Clube Internacional. E deu no que deu. E deu no que deu. Com algumas mini-reformas. Não estou linkando uma coisa a outra. Perfeito. Mas a ideia do Pífero era pífia. E aí nós tiramos o pátio, porque o Pífero ganharia do Luigi de 95 a 5. Aquilo lá. Dúvida. Tanto que ele ganha depois. Um super número, né? Do Medeiros, acho que ele ganha, né? Eu lembro que ele ganha do Medeiros, né? Exatamente. E depois o Medeiros ganha, enfim, né? Mas pelo menos eu consegui fazer essa votação. Eu fui um dos 166. Eu, tu, o Lelê.